Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para tratar de um projeto que aparentemente é extremamente estranho, né, um verdadeiro absurdo, mas por ser um projeto de lei que foi aprovado ontem, passou ontem pelo Senado, pelo plenário do Senado brasileiro, é importante que a gente dê a devida importância a esse assunto, por mais absurdo que se trate, é o projeto que dá direitos especiais aos animais. Mais do que cuidar da essência dos maus tratos aos animais, esse projeto é um verdadeiro cavalo de Troia, porque dentro dele pode implicar em condições negativas para o agro, proibições, punições, multas, etc. E também dentro dele tem algo muito mais profundo, que são alterações de como que a gente vê o mundo. As coisas estão muito esquisitas e como ela implica essa aprovação no Senado desse projeto especial dos animais, implica em questões jurídicas. Nós estamos recorrendo mais uma vez ao doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, advogado, enfim, uma pessoa que está cuidando principalmente da questão ambiental e dessas mudanças todas que nós estamos vivenciando no mundo, no Brasil e nos debates, né? Doutor Fernando, primeiramente, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Boa tarde, João Batista e amigos do Notícias Agrícolas. Pois é, doutor Fernando, parece que é uma pauta ridícula, uma pauta absurda para a gente rir. Eu vou tentar aqui me conter, né, porque a minha veia humorística hoje está ligada, mas vamos levar a sério o assunto. Como eu disse na abertura, ele tem muita imbricação séria. E voltando ao início, então, para quem não está sabendo, o plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira, portanto, ontem, projeto de lei que cria regime jurídico especial para os animais. É o PLC 27/2018. Através desse projeto aprovado pelo plenário do Senado brasileiro, os animais não poderão mais ser considerados objetos. Uma caneta, uma pedra, enfim, uma lâmpada, não são mais objetos. Como foi modificado no Senado, a matéria vai voltar para a Câmara dos Deputados, mas vai também ter tramitação muito rápida, segundo o que o doutor Fernando vai nos contar já, e vai mais uma vez vai cair no colo do presidente Jair Bolsonaro, que não tem outra coisa para fazer, portanto, né? E nós vamos ter que ficar alertando o tempo todo para ele vetar um absurdo desse. Doutor Fernando, resumi bem a história ou tem mais? Não, resumiu e obviamente tem mais, né, João Batista? Isso daí é um tremendo de um cavalo de Troia em cima do agronegócio brasileiro, né? E o que é pior, nós vamos ter problemas, inclusive, com os coitados que criam animais em casa, né, em escritórios, né, em apartamento, porque nós vamos ficar, a partir deste valor que foi introduzido na Lei de Crimes Ambientais, é importante a gente destacar isso. Este projeto de lei, ele introduz uma nova norma na Lei de Crimes Ambientais. Então, já vamos apontando aí para a cabeça do juiz e do promotor de plantão, né? O que estabelece esse projeto de lei? Que os animais não humanos, porque afinal todos nós somos animais, né? Eles possuem natureza jurídica sui generis e são sujeitos a direitos despersonificados, dos quais devem gozar e obter tutela jurisdicional em caso de violação, vedado o seu tratamento como coisa. Ou seja, daqui a pouco, João Batista, aquela bactéria que te incomoda, né, nas vias intestinais, né, pode ser objeto de tutela, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, que hoje cuida até do regime prisional do Lula, de repente poderá, né, acatar um mandado de segurança do promotor da esquina para que você não tome purgante, né, porque afinal você vai acabar, né, atingindo uma bactéria inocente. Eu estou aqui pensando, por que nós estamos cuidando desse assunto? Tem gente aí na esquina, uma miséria danada, desemprego. Mas assim, como vai afetar o agro, temos que alertar. Temos que fazer com que os advogados, os deputados, todos que estão ligados ao agro tomem ciência, ao senhor e à senhora, com todo respeito, evidentemente, mas que é um absurdo. Quer dizer, então, que se eu abater um franguinho para comer, eu estou sendo
passível de um ato criminoso? É isso que eu Não, estou entendendo. imagine, né, a nossa querida avó, né, que eu tantas vezes vi destroncar a cabeça de uma galinha para a gente comer, né, fazer aquela famosa canja. Já pensou? A velhinha hoje seria presa, né, porque um militante ambientalista na esquina podia ver lá ela destroncando o animal, falando, olha, isso aqui você não pode tratar a galinha desse jeito, afinal, ela é um ser que tem direitos, né? E que estão inseridos na lei de crimes ambientais. Então, pronto, né? Nós vamos processar o velhinho hoje por animalicídio, né? Mas, É um assim, negócio tão grave, porque é o que você acabou de dizer, João Batista, é o suprassumo da desumanização da norma legal. Ou seja, o ser humano faz leis para ele, porque quem faz leis para a natureza é Deus. Mas agora nós estamos descuidando de nós próprios para fazermos leis para a natureza, né? E estabelecermos relações humanas com animais que nos servem, né? Que nos mantêm vivos, né? Com os quais a gente compartilha espaço, né? Numa relação funcional e que, de repente, vão passar a ser tutelados pelo Estado em nosso prejuízo. Pelo que eu estou entendendo, abriu-se ontem, está se abrindo ontem uma, sei lá, a tampa da Pandora, ali está saindo o diabo lá de dentro, porque um objetivo eles conseguiram, só que dentro desse objetivo tem um monte de agregados que pode afetar enormemente o agronegócio. Vamos começar pelo agronegócio, embora tenha aqui no texto emitido pelo Senado, dizendo que o relator do projeto, que o senador Randolfo Rodrigues, aceitou emendas apresentadas em plenário pelo Rodrigo Cunha, pelo Major Olímpio, pelo Otto Alencar, ressalvando manifestações culturais, né, rodeios, essas coisas, mas vamos chegar, e atividade agropecuária do alcance do projeto. Portanto, assim, nós, entre aspas, a atividade agropecuária estaria fora do projeto, numa emenda. Mas parece-me que isso não vai ser levado em consideração. Como é que é essa história? Ou seja, o agronegócio está sendo afetado diretamente? O agronegócio é afetado diretamente. Primeiro, vamos ver a figura do senador Randolfo Rodrigues. É um indivíduo cheio de certezas, né? Ele tem certeza sobre absolutamente tudo, né? Ele é considerado o dono, né, do monopólio da virtude do Senado Federal, né? Indivíduos assim, que se julgam santos, que têm voz fina, né? Como todo santo, né? São capazes das piores barbaridades, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de personalidade, porque isso é a própria psicopatia da política internacional, não é só do Brasil, né? Então, o que nós temos? Esse senhor, esse rapaz, né, que obviamente se julga dono do monopólio da virtude, né, acaba trazendo para dentro de um projeto de lei uma alteração estabelecendo um status de sujeito de direito dos animais, né? Porque durante todo este tempo ele e vários de seus agregados, né, dispostos ali no PV, em outros partidos mais à esquerda, né, tentaram, primeiro, estabelecer um regime de tratamento e de criação de animais. Você deve se lembrar bem disso, João Batista, em que se estabelecia até mesmo a metragem quadrada de insolação em granjas, em pocilgas, né, em criação de porcos, né? Ou seja, de tal maneira que inviabilizava qualquer tipo de produção animal em território brasileiro. Isso foi tentado no estado de São Paulo, foi tentado no estado de Minas, em Santa Catarina, né? E depois a nível federal, foi rejeitado, né? Depois tentaram combater o rodeio de tudo quanto é jeito em território nacional. Não conseguiram, causaram danos, mas não conseguiram combater a atividade de rodeio no Brasil, né? Depois tentaram criar uma série de normas, né, que praticamente vedava a um ser humano brasileiro comer carne, né? Teve um deputado aqui em São Paulo, Feliciano, que é seu conterrâneo aí, de Campinas, né? Feliciano Filho, que tentou, inclusive, estabelecer um dia da semana em que o cidadão paulistano era proibido de comer carne. Você lembra disso? Sim. Isso daí está vigindo? Isso daí está vigorando? Não, isso, pelo visto, foi vetado, né? Mas quase vigiu, né?
E a exportação de gado em pé, lembra? Aí por Pois é, também. Proibiram a exportação de gado em pé, quer dizer, não podia mais transportar. Daqui a pouco, o coitado do cavalo também não ia poder mais ser transportado, né? Porque, afinal, ele pode se machucar. Nós íamos criar cinto de segurança para animal, né? Em transporte viário, né? Ou seja, tentaram tudo quanto é tipo de loucura. Não conseguiram? Então, esta mente doentia, né, perigosíssima, né, cria este projeto de lei, né, que estabelece na lei de crimes ambientais uma norma ideal, que fala que o animal ele tem que ser tratado e não pode ser tratado mais como coisa. Ou seja, não disse nada, mas disse tudo. O que significa dizer, por mais que os outros senadores pusessem senões no projeto de lei, né, é óbvio que isso fica ao alvedrio, né, a interpretação subjetiva do promotor de plantão, do delegado de polícia, né, do dia, né, do policial militar ambiental que esteja lá interessado ou não em fazer uma boa fiscalização, do fiscal do IBAMA, aqueles que são amigos do nosso presidente Bolsonaro, né, e do juiz de plantão, né? Meu Deus. E o que é pior, no nosso judiciário, em que quanto mais para cima subimos, pior fica a justiça, não é verdade? Sim. Imagine o ministro Fachin discutindo se a sua mãe, né, se a nossa avó, né, ao destroncar o pescoço de uma galinha, né, efetivamente não estaria cometendo animalicídio, né? Eu tento ficar sério, mas é tão maluco, não é possível. Mas atenção, meus amigos, foi discutido em plenário do Senado brasileiro ontem e aprovado. Não é um cara, um Rodolfo, não. Foi aprovado. E todos justificaram o seu voto a favor desse absurdo, porque estaríamos nos humanizando ainda mais, respeitando os direitos dos animais. Ponto. A princípio... Olha, isso já foi tentado também há décadas atrás, João Batista. É interessante um detalhe, viu? Lá, nos anos 30, né, um rapaz chamado Hermann Göring, Reichsführer, né, nazista, né, ele, quando se estabeleceu o chamado Código Ecológico do Terceiro Reich, que era um conjunto de normas legais, né, e tinha uma norma específica para a proteção dos animais, né, ele colocou lá: o indivíduo que ousasse fazer vivissecção de animais vivos doravante no Reich alemão, né, seria processado e remetido a um campo de concentração. Olha que beleza, foi aplaudidíssimo pelos ambientalistas da época, né? Nós podemos ver depois o que ele fazia, né, com judeus em transporte, né, e deposição em campos de concentração. O seu cachorro, porém, doutor Fernando... na lei alemã do nazismo, sim, os porcos deveriam ser transportados observando um espaço mínimo de insolação. Olha que maravilha. Doutor Fernando, o seu cachorro ao fundo está protestando ou apoiando, não sei exatamente. Eu acho que ele deve estar protestando. Mas, enfim, vamos tentar não perder o foco da seriedade das coisas aqui. A pergunta fundamental é o seguinte, antes de mais nada, enfim, a gente entende, a princípio, que tudo isso é em defesa dos animais, para evitar os maus tratos. A Luísa Mel, essa defensora dos animais aqui de São Paulo, está envolvida também. Beleza, você olha assim e fala, puxa vida, é para cuidar dos coitadinhos, não judiar do cachorrinho, do cavalinho que fica lá na carroça tomando burdoada. Ai, que bacana. Isso tudo nós já temos, né? As legislações de proteção dos animais contra maus tratos, elas funcionam, né? Tá. Nós já tivemos N episódios no Brasil, né, de pessoas, de donos de animais que foram processados, né? Alguns até chegaram a pegar prisão por conta disso. Tá. Então, quer dizer, nós caímos numa discussão absolutamente... redundante, né? Mas eu preciso, mas eu preciso muito, antes da gente seguir, tirar a limpo uma questão que não ficou clara na sua resposta. Houve emendas, como eu disse ao senhor, do senador Antônio Anastasia, né, do senador Otto Alencar, do Major Olímpio e do Rodrigo Cunha. Houve emendas ressalvando as manifestações culturais, o rodeio, vamos imaginar o rodeio e tal, e a atividade agropecuária, do alcance desse projeto. Com essa emenda, nós estamos salvos, entre aspas? E quem Não que acho sobrou? que a gente esteja salvo.
Essas exceções, elas acabam permitindo que outras condições que não foram pensadas acabem sendo reprimidas. Por exemplo, passaricultores, como é que fica? O coitado do indivíduo que cria curió vai ser obrigado a soltar o bichinho? Mas eu pergunto mais especificamente, os confinadores de boi? Esses estariam fora da lei ou dentro da lei? Né? Em que circunstâncias? Por exemplo, as vacas hoje, leiteiras, Sim. que são confinadas para produzir, né? Um jurista mal intencionado poderá dizer que daqui por diante, né, obviamente que a lei faz uma exceção, mas a proteção animal, o não tratamento do animal como coisa, ele precede a disciplina da forma como haverá essa criação. Então, ele pode, sim, exigir numa ação civil pública, por exemplo, ou até mesmo numa ação penal, né, que as vacas deixem de ser confinadas e que se possa extrair o leite de maneira tecnologicamente adequada e alternativa. Como é que fica o custo disso? Não, e quem que vai avaliar se aquilo não é de novo aquela alternativa que o senhor nos deu, né? É o fiscal que está a fim de fazer escrever uma coisa ali, é o juiz que vai decidir, fica uma coisa meio nebulosa, isso o senhor quer dizer, né? Um promotor que quer aparecer, aliás, a gente sabe que isso é pleonasmo, né? Então, o que nós vamos... Qual é o grande problema? O senhor está afiadíssimo hoje, doutor Fernando. Mas veja, os senadores da República, sim, até mesmo estes que agiram em plenário para tentar colocar esse tipo de emenda, como o próprio senador Olímpio, eles dispõem de conhecimento, não tem conhecimento. Quer dizer, foi uma irresponsabilidade do Senado Federal levar isso a plenário. Como é que se permitiu isso? Como é que se não se fez um workshop, uma discussão? Tá, mas assim, voltando de novo, olha, voltando à minha pergunta. Então, através dessa emenda, a princípio, os confinamentos, o criatório de bois, as granjas de suínos e frangos não foram atingidas objetivamente. Poderão ser por outros buracos aí nesse queijo. Serão atingidas subjetivamente. Pode anotar isso aí, hein? Pode anotar. Subjetivamente? O que significa subjetivamente? Subjetivamente vai ficar de acordo com o alvedrio da autoridade de plantão. Ah, meu Deus, aí piorou. Mas é o que há de pior. Né? Não, olha, não pode mexer com granja. Sim, que granja? Que granja? Né? Aquela de última geração ou o coitado do granjeiro aqui que fica ali em Biritiba-Mirim, aqui do lado de São Paulo? Bom, então vamos dizer para os nossos telespectadores, que devem estar também, como eu, morrendo de rir e dando de ombro, falar, isso é uma bobagem? Bobagem coisíssima nenhuma, né? Porque passou pelo Senado, como teve alterações no Senado... Passou pela Câmara primeiro, né? Passou pela Câmara, vai voltar para a Câmara, só que não vai a plenário da Câmara, vai ser discutido apenas pelos líderes, é isso, doutor Antônio? Não, vai para plenário da Câmara direto, ou seja, não passa pelas comissões. Ou seja, eles já estão preparando uma votação simbólica pelas lideranças. É isso que eles vão fazer. Ou é um jabuti que eles empregam em cima de qualquer outra coisa e vai junto. Aliás, o jabuti já é a própria lei, né? Bom, mas é um jabuti rapidinho esse, né? Está correndo que é uma maravilha. E aí, a segunda coisa seríssima disso que eu quero dizer é que vai estourar no colo, mais uma vez, do Jair Bolsonaro. Olha, vamos culpar primeiro a Confederação Nacional da Agricultura. Que comida de barriga é essa, João Batista? Pois é. Eles gastam milhões com assessoria lá e permitiram que essa bobagem, né, surgisse do nada e passasse assim com a maior tranquilidade pelo Senado Federal. Né? Segundo, é óbvio que agora o que nos resta é pedir ao presidente da República, que é um indivíduo corajoso, que vete integralmente esta norma legal. Né? Ela é anticristã, ela estabelece uma finalidade que até pela Bíblia não é admitida. Né? Nós não podemos jogar pérolas aos porcos, não é isso? Não podemos liberar os cães, senão eles nos devoram. Nós estamos dando direito a eles, a esses animais. Né? Quando, na verdade, nós só podemos dar direito a nós próprios. Nós não podemos julgar como sujeito de direito quem não é ser humano, porque quem não é ser humano
não edita norma legal. Não, é tão absurdo isso, mas tudo bem. Eu tenho que recorrer à definição da palavra animal, uma vez que o que foi aprovado ontem foi criar um regime jurídico especial para os animais. Pois é. Então eles não são objetos. Então, o que quem são cria aquário, como é que fica a piscicultura e a aquariofilia? Como é que fica? Se a criança está lá com o seu peixinho no aquário redondo, que obviamente provoca distorções visuais, né, no peixe que está lá dentro, ela vai ser condenada a ter que comprar um aquário maior, estabelecendo lá uma proporção de tantos litros por habitante. Como é que fica? Bom, então dentro dessa suposição desses absurdos terríveis, né, que vão abrir, que esse projeto abriu, então assim, eu comi um franguinho agora na hora do almoço, olha como eu sou privilegiado, eu sou cúmplice? É claro, você não vai poder mais dizer, olha, comi um frango muito gostoso, porque você vai poder ser processado até por assédio moral, né? Ai, é grave, né, João Batista? Mas nós estamos brincando. João Batista, aqui em São Paulo, nós temos uma série de persecutores criminais, promotores de justiça, veganos, né, que se julgam igualzinho esse senador Randolfo Rodrigues, se julgam a última bolacha do pacote, você entendeu? Eles vão fazer miséria em cima dos coitados que gostam de animais, né, que criam animais, que vendem animais, que comercializam e que transformam, né, a proteína animal, né, em comida para nos alimentar. Pode anotar, nós estamos abrindo a cornucópia, né, para o que há de pior. Né? Como é que a gente chama isso daí? É caixa de Pandora, né? Caixa de Pandora. É o que é essa lei. O seu áudio começou a dar uns pifes aí. Enquanto o senhor der uma ajustada, não sei se o senhor chegou muito próximo, deixa o primeiro aqui, porque daqui a pouco nós vamos falar do desgaste político, mais uma vez colocado no colo do presidente Jair Bolsonaro, então é importante isso, e também vamos falar dessa onda vegana que não atinge só o Brasil, mas essencialmente o mundo, etc. Então, a próxima pergunta é desgaste do Jair, depois onda vegana. Mas antes da gente chegar na onda vegana, vamos à definição do que é animal. Né? O que é animal? Esse mouse aqui, embora tenha o nome de ratinho em inglês, ele não é um animal, ele é uma coisa. Né? Mas já temos que... Né? Vamos lá, vamos na tela a definição de animais. Quem lugar lá vai encontrar. A palavra animal é derivada do latim anima, no sentido de fôlego vital. A definição biológica da palavra, doutor Fernando, refere-se a todos os membros do reino animalia, englobando, presta atenção, organismos tão diversos como esponjas, medusas, insetos e seres humanos. Nessa definição, doutor Fernando, uma vez eu chamava uma pessoa, assim, só para dar uma espicaçada na pessoa, de euglena. Euglena, eu não sei se o senhor sabe, é uma esponja, que ela está viva, mas não tem cérebro. Então eu falava, você é um euglena, o cara ficava assim. Falava, bom, naquela época não tinha Google. Então, assim, nós colocamos os animais junto com os insetos. Aí o nosso editor, o Renan fez uma seleção de imagens para ilustrar aqui a nossa conversa. Talvez o senhor não esteja vendo o nosso retorno aí, mas na sequência eu vou narrando, o senhor vai ouvindo aí. Vamos lá aos animais que o Renan escolheu para ilustrar a nossa matéria sobre direitos desses personagens. Vamos lá, Renan. Primeiro olha, é um cabritinho. Ai, que bonitinho, branquinho, lindo. Segundo... Olha, o aquário do Dr. Fernando, os peixinhos dourados, Dr. Fernando. Pois é. Tá bom. Terceira, pernilongo, desgraçado que me afeta toda noite, ele está vermelho, ele chupou sangue. Vai ter o direito do Aedes aegypti, né? Ainda por cima vai ser a lei dos estrangeiros, inclusive, né? Mas se der um tapa nesse desgraçado, o que vai acontecer comigo? Pois é, você vai estar maltratando o animal, coitado. Próxima imagem. Olha o porquinho, tá lá, comeu uma papinha dele de milho, tá todo... Bom, a próxima, olha o gatinho preto, doutor Fernando, olha que bonito o gatinho preto. O que mais? Temos que mais? Temos sim, a minhoca. Minhoca também é animal, certo? Claro, evidente. Está aí a minhoca, direito das minhocas. E a quarta imagem, o cachorrinho, lindo, uma beleza, um filhotinho, uma gracinha. E, por fim, as duas fêmeas, né, raçadoras, para brilhantar aqui o nosso cenário. E última imagem dos animais. Eles que aprovaram o projeto. Está ali,
Está ali o Randolph no centro da foto, né? Tem uma artista vibrando com isso, ela tem até a legenda dela aqui, e tem também ali uma pessoa, deve ser outro senador, olhando assim, estupefato, essa comemoração do Ricardo Izar com o Randolph Rodrigues e a atriz, que não precisa dizer o nome dela, né? Tal, etc. Então aí os animais vertebrados. O deputado Ricardo Izar foi meu aluno na FAAP na década de 90. Então, não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Você bombou o cara está ali. Mas, enfim... então, para quem está chegando agora, vamos fazer um resumo muito rápido. O Senado ontem, incrível, o Senado brasileiro ontem aprovou um projeto de lei dando direitos jurídicos aos animais, direitos jurídicos. Se vocês não entenderam, preste atenção. Direitos jurídicos, isso vai implicar numa série de consequências, né? Abrir a caixa de Pandora, vai passar pela Câmara, sem passar pelas comissões, e vai cair no colo do presidente Jair Bolsonaro, que o cara que vai vetar, mas ele precisa ser alertado, precisa ter um movimento, mas claro que o outro lado também vai fazer um movimento para desgastá-lo ainda mais, dizer que ele não gosta dos animais, aí vai ser aquela loucura de novo, etc. e tal. Muito que bem. Esse é o desgaste do Jair, claro que ele vai vetar, etc. Bom, aí vem a segunda história. Para quem está chegando agora, o doutor Pinheiro Pedro já alertou que... o projeto de lei é um cavalo de Troia, porque embaixo dele abre todas as possibilidades para juízes, promotores, fiscais, dedo duro, atuarem contra quem tiver animal. Se ele não for considerado... O que é um mau trato e um bom trato? Depende, né, de cada um. Depende de quem vê, né? Depende de quem vê. Agora é engraçado, o direito romano, né, tão inteligente, né, já 200 anos antes de Cristo já estabelecia, já classificava animais e escravos como semoventes, ou seja, aquilo que se move, né? A definição romana, né, milenar, vamos convir, é muito melhor do que esta bobagem que foi aprovada agora pelo Senado Federal, né? Muito bem. Então vamos agora na parte mais... tentar explicar, né? De onde vem isso, o que está acontecendo, o que está acontecendo com o nosso país, né? O Senado, o Lula tem direitos acima do doutor Fernando, do João Batista, do senhor que me assiste, aquele que... Afinal, ele é um animal melhor. Como é que a gente pode considerar o Lula, não o invertebrado, mas o ser humano lá que está eu não sei, eu já entraria como uma ação, porque afinal, como são sujeitos de direito, eu entraria com uma ação em defesa das lulas, pelo uso indevido do nome delas, né? Tudo bem. Agora sim, o que está acontecendo, doutor Fernando Pinheiro Pedro? Nós estamos sob uma onda vegana que está não só no Brasil, mas está no mundo todo. O que está acontecendo, afinal? Não, o que está acontecendo é que nós temos, infelizmente, um governo federal que não domina, né, o ambiente legislativo, um poder legislativo absolutamente irresponsável, né, e dentro desse rol de irresponsabilidades, nós temos um grupo de defesa dos animais, um grupo vegano, um grupo antieconômico, né, um grupo que condena a exportação de proteínas brasileiras, né, e que já tentou de todas as formas, né, criar embaraços para a economia e para as pessoas que lidam com animais, sejam domésticos, sejam selvagens do Brasil, não encontrando guarida para suas demandas, inventou este mecanismo de introduzir umas normas, né, conceituais dentro de uma lei de crimes ambientais, criando esta figura de animal como sujeito de direito. Ou seja, é de uma sutileza, de uma perversidade legal, porque, João Batista, norma penal, ela tem que ser muito clara e objetiva e ela não deve dar espaço a interpretações, né, para defender o cidadão ante o Estado. Nós fizemos exatamente o contrário. Estamos aprovando uma norma legal subjetiva, sujeita a interpretações, né, que vai expor qualquer cidadão, né, à autoridade do Estado de plantão, né, que entender que possa haver um maltrato animal ou que possa se estar considerando um animal coisa, né, seja uma bactéria, seja um celerado, né,
seja um animal de corte. Né? Mas eu acho que isso tudo é um ápice, vamos dizer assim, a cereja do bolo de um grande movimento que está atuando no Brasil, que está aí pressionando o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, pressionando o presidente. O ministro do Meio Ambiente foi lá, estava lá no Senado. Engraçado é isso, estava lá no Senado, né? Ele não foi ontem lá no Senado? Foi lá prestar depoimento. Foi na Câmara, brigou lá na Câmara, foi no Senado, brigou lá no Senado, virou as costas e aprovaram isso. Olha que loucura. Então, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, não está fazendo o devido monitoramento para combater essas loucuras que estão sendo aprovadas sob a égide das minorias. Isso que é o pior, né? Randolfo Rodrigues, que eu saiba, não é líder de governo, não é, João Batista? Não, muito bem, então. Mas, ok, vamos juntar as questões. Desmatamento, a questão dos defensivos, mais esta porcaria aí, demonstra um movimento que o senhor está alertando que o governo não está preparado, não está atentando para isso, e muito menos as entidades de defesa, ponto. Mas não é uma coisa exclusiva do Brasil, é um movimento mundial. É mundial. É mundial, mas nós podemos observar claramente que vários outros países estão conseguindo conter esta onda, né? E outros países não, né? Há países que sofrem de um complexo já secular, né, de culpa, né, como é o caso da Alemanha, né? Então, agora, os alemães, eles perdem guerra desde o final do século XIX, né? Perderam mais um, então. Eles são capazes de ter geniais ideias e conceitos filosóficos, né? Mas a vida política alemã é um desastre contínuo, né? E pelo visto, é cíclico, né? Tá. Nós estamos agora observando aí o final de um desastre cíclico da Angela Merkel, né? E é óbvio que essa legislação alemã, que começou o seu desastre em pleno regime nazista, como a gente já falou no início dessa entrevista, né? Ela, na verdade, termina agora com essa catástrofe, influenciando a legislação brasileira, que é um país que vive, né, que mantém o seu PIB graças à exportação de proteína animal. Né? Doutor Fernando, estou aqui pensando o que eu vou dizer lá em casa, né? Porque as explicações dos senadores ontem para aprovar esse absurdo é que era uma humanização do Senado, imagino que seja. Aí eu vou chegar em casa, tem lá minha cadelinha... eu acho que é isso. A confusão é essa, João Batista. Né? O Senado pretendeu se humanizar, né? Acho que a explicação é essa. Mas, enfim, eu estou muito preocupado com a minha cadelinha, porque ela tem a casinha dela, muito bem tratada, muito bem alimentada, por sinal, está até gorda demais, mas ela fica para fora, porque ela é a vigilante, né? A vigilantezinha branca que eu tenho ali, que dá sinal de tudo. Claro que nos tempos de frio, tá, ela quer entrar, se deixar, ela vai dormir comigo lá na cama, não vai. Você falou uma coisa interessante, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter promotores de justiça discutindo a qualidade da ração animal que é servida, viu? Então, mas você já pensou? Nossa, mas assim, mas antes disso eles vão... Se eles tentam discutir a merenda escolar, se hoje tem gente proibindo, né, que se coma aquela famosa mortadela na chapa que a gente comia quando era criança, hoje, pelo visto, virou um artigo proibido em escolas, né? Você imagina o que eles vão começar a fazer com o mercado de rações? O doutor Antônio Fernando Pinheiro, Pedro, o Senado não tem coisas mais importantes para discutir, não? Não, pelo visto não, né? Eles não se interessam pelo país, né? Se interessassem, não votavam essa barbaridade, né, João Batista? Muito que bem. Vamos fazer um resumo final, doutor Antônio Fernando, para que as entidades que defendem o agronegócio olhem para essa coisa, esse absurdo, porque eu imagino assim, hein? O advogado da CNA olhou aquilo e falou, isso é um absurdo, deixa eu cuidar de coisa mais séria. E aí o absurdo virou uma pedra, né, enorme que está desabando, caindo em cima das costas de todos nós. Faça, por favor, doutor Fernando, pediria para o senhor um resuminho rápido, para que quem está chegando agora se alerte para a gravidade do que foi aprovado ontem no Senado. Por favor. Primeira coisa, votou-se uma norma estabelecendo que animal não é coisa, mas é uma norma que não ajuda em nada a defesa dos animais tradicionalmente vista. Por exemplo, contra maltratos. Isso tudo as normas nacionais já protegiam. Então, qual é o objetivo dessa norma?
é criminalizar condutas contra animais que passam a ser vistos não mais como coisas, mas como sujeitos de direito. Então, primeiro, não é uma norma objetiva que estabeleça condições de transporte, de tratamento, de criação. Não, nada disso. É uma norma que introduz na lei de crimes ambientais, né, uma figura ideal, um conceito ideal, que estabelece que animal não é coisa, que é um sujeito de direito, né, e que, portanto, deve ser visto dentro de um conceito humanitário. Ou seja, isto posto dentro de uma lei de crimes ambientais autoriza qualquer autoridade da esquina a interpretar essa norma ao seu alvedrio, né? Ou seja, dentro da sua gama de interesse, da sua ideologia, para punir quem cria animal em casa, quem cria animal em fazenda, né? Quem tem um animal doméstico, mas trata de uma forma que pode não ser considerada a melhor, né? De acordo com o vizinho, né? Acaba também criando problemas para quem cria, por exemplo, passarinho em gaiola, para quem cria galinha em granja, mas não qualquer granja, pode ser uma granja pequena e aí vai ter que criar uma galinha em granja maior. Por exemplo, rodeio, em que pese está lá uma norma dizendo, olha, rodeio está livre, mas espera aí, a lei ela diz que animal não é coisa. Então, como é que você vai dizer que o animal no rodeio é coisa? Não pode. Então, nós vamos ter uma série de conflitos jurídicos que vão desabar no judiciário já sobrecarregado e atrapalhar o cotidiano de todos nós, cidadãos que lidam com animais. E desabar no colo do presidente Jair Bolsonaro, que vai ter que rejeitar esse absurdo e vai ficar com os desgastes, claro, né? Ele é desumano, claro. Ele é desumano. Ah, você imagina lá os franceses, aqueles noruegueses que tratam tão bem as baleias, né? Criando fundo amazônico, né? Todo mundo dizendo que agora o Bolsonaro, além do que, é um indivíduo que maltrata animais, né? Que beleza, que bacana. Infelizmente, nós tivemos... Nota 0 para o Senado Federal, né, João Batista? Nota 0. E para as nossas associações que deixaram passar essa bola embaixo das pernas. Todas elas. Já começaram a Confederação Nacional da Agricultura. Infelizmente, nós gostaríamos de estar aqui dedicando esse espaço para as coisas mais sérias. O doutor Fernando tem mais coisas sérias, porque inclusive ele participou de uma reunião importante sobre essa questão ambiental. Nós precisávamos dedicar espaço para que ele nos alertasse sobre também o que está por trás de todo esse movimento. Se o senhor quiser falar alguns minutos sobre isso, é importante, né? Porque, mas infelizmente, onde eu quero dizer que infelizmente nós tivemos que cuidar desse absurdo, dessa excrescência, por ser uma excrescência, né? Na verdade, o que nós estamos observando é que a pauta da vez contra o Brasil é a pauta ambiental, né? Em grande parte, nós estamos fornecendo munição ao inimigo na medida em que a gente observa que está havendo um descontrole dentro do governo no que tange à gestão ambiental, principalmente no que tange aos dados, né? Ou seja, há um volume muito grande de boicote, de sabotagem, né? E porque, infelizmente, o que a gente observa é que o governo está trabalhando com quadros que não são dele, né? Então, isso está abrindo um caminho para danos à imagem exterior do Brasil, que, claro, vai acabar afetando o que há de mais importante hoje na nossa economia, que é o agronegócio, né? Agora, não bastasse isso, nós estamos aí observando estas palhaçadas legislativas sendo aprovadas, né, como um escárnio, né, a todos nós, cidadãos prestantes do Brasil, né? E é muito em boa hora, viu, João Batista, você levantou esta bola para que a gente pudesse comentar, né, nos devidos termos, né? Porque realmente, se não é para rir, é para chorar, né, João Batista? Fica muito triste de a gente se ver obrigado a gastar todo o nosso tempo, o seu tempo, o tempo do nosso telespectador, para fazer esse alerta, mas fica aí o alerta. Agora, o presidente Jair Bolsonaro vete integralmente essa norma legal. Não caia nesta armadilha que nossos senadores acabaram caindo, tipo o próprio Major Olímpio. Foi uma armadilha, era para bater duro na norma legal, não era para propor emendas, era para bater duro. Esta norma tem que ser vetada integralmente pelo presidente da República. Bom, e fazendo a parte das associações que não fizeram,
Temos aqui no nosso site, doutor Fernando, o senhor sabe muito bem disso, o Fala Produtor, que é um espaço extremamente aberto para as pessoas se manifestarem. Por favor, meus amigos, usem e abusem do Fala Produtor, que desta vez nós estamos precisando de volume de opiniões dos senhores para que a gente acrescente ao texto do que vamos tirar dessas entrevistas e mandar lá para a presidência da República. Doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, mais uma vez, agradecido pela sua eficiência, né? Parabéns pela sua eficiência e pela sua presteza em nos atender. Muito obrigado. Obrigado, João Batista, e amigos do nosso queridíssimo canal Notícias Agrícolas. Muito bem. Amigos do nosso queridíssimo Notícias Agrícolas, manifestem-se, por favor, né? Usem o Fala Produtor. Precisamos chegar à presidência da República, a nossa insatisfação, o nosso desconforto diante do que foi aprovado ontem no Senado, esse absurdo desse projeto de lei, né? Que virou lei, que está se transformando em lei, né? É uma proposta para se transformar em lei, dando direitos jurídicos aos animais. Vou entrar em casa hoje, vou chegar na minha cachorrinha, Dona Bianca, veja bem, posso, né? Porque vai que tem algum protetor dos animais me vendo e toca aí um processo contra mim. Brincadeiras à parte, é a pura realidade desses tempos malucos que nós estamos vivenciando no Brasil. Tomem informação, seja o produtor rural mais bem informado, continue aqui no Notícias Agrícolas, daqui a pouco o Alexander Horta vai trazer o fechamento de mercado da soja, que aconteceu hoje, que já está muito quente, subiu muito, falando quente porque seca nos Estados Unidos, provocando essa alta, apesar da guerra comercial com a China. Seja o produtor rural mais bem informado, vamos em frente e viva o nosso querido Brasil.